Bom dia a todos. Antes de mais, é um gosto estar aqui nas jornadas parlamentares do Partido Chega. Sr. Presidente do Partido, meus colegas deputados, senhores convidados, comunicação social. Bom, nós para percebermos um pouco o fenómeno da inflação que se está a viver e o crescimento económico que neste momento se está a viver em Portugal, é preciso fazermos um pouco revisionismo histórico do que se viveu no nosso país há uns anos atrás. E aí eu pedia para já que nos, portanto, ali a nossa Regi, que nos mostrasse um gráfico. Basicamente, aquilo que acontece em termos de taxa de inflação é que nós, praticamente nas últimas 3 décadas, temos tido baixas taxas de inflação. Aliás, podemos ver ali que em 2009 e em 2011 e ali em 2020 chegamos a ter períodos de inflação negativa, ou até a chamada deflação, pese embora tecnicamente não seja bem a mesma coisa, mas é para percebermos que realmente, ou seja, nas últimas décadas tivemos sempre taxas de inflação bastante baixas. Só para terem uma ideia, entre 2012 e 2021, portanto estamos a falar na última década, a taxa média de inflação foi cerca de 0,89%. Em 2022 tivemos uma taxa de 8%, ou seja, 10 vezes superior. E a mesma situação aconteceu precisamente com o crescimento económico. Agora ia pedir também à Regi para nos mostrar, portanto, o gráfico do crescimento económico. Ainda tens empregados. Pronto, vamos centrar mais nos últimos anos, mas basicamente aquilo que aconteceu é que vocês reparem que nos últimos, portanto, também podemos falar nas últimas 3 décadas, foi marcadas por vários períodos e vários anos, digamos assim, de recessão económica e mesmo, digamos, o crescimento económico foi sempre bastante fraco. Se repararem, em 2022, nós em 2021 e 2022 tivemos crescimento económico bastante elevado, mas foi devido ao facto de realmente em 2020 termos tido uma recessão económica bastante profunda que teve a ver essencialmente com a questão da pandemia. O que é que eu quero dizer com isto? Que basicamente, quer a questão da inflação, quer devido ao crescimento económico, aquilo que nós temos é uma política fiscal que está ajustada, digamos, a estas taxas baixas, o que significa que aquilo que aconteceu é que em 2022 o cenário inflacionista mudou, o cenário em termos de crescimento económico mudou e realmente aquilo que o Estado teve foi realmente receitas extraordinárias, porque realmente a base sobre a qual as taxas estavam habituadas a ser, digamos, tributadas, eram realmente uma base muito baixa. O que é que acontece? Nós neste momento temos uma alta carga fiscal, a nossa carga fiscal ronda sensivelmente os 36,4% ou 36,5%. Nós temos países na União Europeia que têm taxas fiscais uma carga fiscal bastante mais elevada que nós, mas são potentados económicos, ou seja, são países cujos rendimentos são muito, mas muito superiores ao nosso. Podemos falar aqui no caso da França, que são 47,5%, ou na Bélgica, que são 46,2%, ou a Suécia, que são 43,6%, Itália, Áustria, Finlândia, Alemanha. Pronto, são economias que nada têm a ver com a nossa, portanto, são economias muito mais possantes e realmente cujos rendimentos são muito superiores. Nós temos também, não só na carga fiscal, e focando-nos mais nos rendimentos sobre o trabalho, também somos das economias que temos os rendimentos, digamos, a carga fiscal mais pesada sobre os rendimentos de trabalho. Neste momento são cerca de 41,2%, ou seja, basicamente temos uma imensa carga fiscal, quer contributiva, quer fiscal, que incide sobre o trabalho. Estamos a distanciar os restantes países da OCDE, ou seja, basicamente há países que já estão a diminuir a sua carga fiscal e contributiva sobre o trabalho e nós continuamos a aumentar. E basicamente aqui a grande questão é perceber efetivamente como é que nós vamos conseguir diminuir essa carga fiscal e será, digamos, uma grande chave para o desenvolvimento económico, para o crescimento económico, para o desenvolvimento económico do nosso país. Nós temos um problema de dívida pública, pese embora a dívida pública esteja a diminuir, neste momento está nos 113% ou até menos, mas basicamente aquilo que aconteceu, portanto, e que vocês podem reparar, é que houve uma subida, portanto, acentuada, estava sensivelmente entre 60% a 70% até 2008, e houve uma subida abrupta a partir de 2008. Toda a gente sabe o que é que aconteceu em 2008, e isso também podemos agradecer a José Sócrates. José Sócrates, portanto, foi a pessoa, digamos, que nos pôs nesta situação atual, em que praticamente duplicou a nossa dívida pública, e nós nunca conseguimos, digamos, trazê-la para os números que tínhamos antes de 2008, precisamente.
Nós temos um problema, que é um problema de estarmos na União Europeia e haver indicadores que têm que ser cumpridos e sobre os quais nós não podemos mexer. Basicamente, nós para atingirmos as metas que são definidas para a União Europeia, temos de trazer a nossa dívida pública para cerca de 60%. Até lá, não estamos autorizados a mexer na nossa, digamos, na nossa carga fiscal. E, portanto, nem a União Europeia nos vai autorizar a mexermos na nossa carga fiscal de uma forma estrutural, enquanto não conseguimos trazer a nossa dívida pública para valores próximos dos 60%. Portanto, isto é um problema que nós temos, que é o facto de nós estarmos inseridos na União Europeia e realmente temos que cumprir digamos, as metas e os indicadores que são definidos por ele. Portanto, isto é, digamos, o grande obstáculo realmente a não conseguirmos aliviar a nossa carga fiscal. Mas temos um grande problema, nós para digamos, reduzirmos a nossa dívida pública, temos 5 grandes problemas. O primeiro grande problema já foi falado pelo seu professor, tem a ver com a macroestrutura do Estado. Nós temos o Estado que consome sensivelmente 50% do PIB, ou seja, consome 50% de tudo o que é produzido no nosso país. Em 2021, a despesa do Estado já superou os 100 mil milhões de euros, portanto, que é brutal, efetivamente. Depois temos um problema que também já foi falado aqui pelo seu professor, que é um problema de produtividade. Realmente, Portugal é um dos países com menor produtividade laboral da União Europeia. Os trabalhadores portugueses são os que mais ou seja, são os que trabalham mais horas, mas que os produzem menos por cada hora de trabalho. Temos um terceiro problema que está também, digamos, intrinsecamente ligado à questão da produtividade, que é a questão da competitividade. Portanto, não é um problema, digamos, conjuntural, é um problema que já se arrasta há bastante tempo, tem a ver mais com uma questão cultural e com a eficácia dos fatores produtivos. E depois temos um quarto problema, que é, digamos, os baixos rendimentos. Portanto, o salário médio em Portugal é o 10º mais baixo da União Europeia, corresponde a sensivelmente 58% da média dos salários da União Europeia, que realmente é bastante baixo. E temos um quinto problema, como um problema demográfico, que digamos que enquanto a população mundial está a crescer, a população portuguesa e o despovoamento, ou seja, as assimetrias, os desequilíbrios na distribuição populacional continuam a emergir cada vez mais. E, face a isto, o que é que nós podemos fazer para resolver estes 5 problemas? O primeiro problema é mexer na macroestrutura do Estado. Portanto, é preciso fazer uma reestruturação profunda em todas as escalas do Estado, desde a administração central, às autarquias, ao setor empresarial do Estado. Ou seja, temos que arranjar em todos eles um modelo de governação que seja mais eficaz e mais eficiente. Aliás, temos mais de 1000 entidades públicas, muitas delas nós não sabemos bem o que é que fazem ou para que é que servem. E isso para nós é preocupante. Aliás, nós recentemente, e foi aprovado em sede da Comissão de Orçamento e Finanças, um requerimento para fazer auditorias exatamente aos observatórios, às fundações e aos institutos do Estado e que são financeiros do Estado, no sentido de percebermos exatamente para onde é que vão os 4 mil milhões de euros que estão gastos anualmente com essas entidades. O segundo ponto passa por combatermos de uma forma efetiva a corrupção em Portugal, tanto ao nível da administração central como ao nível da administração local. Nós temos um nível altíssimo de corrupção, aliás, estima-se que a corrupção em Portugal corresponde a sensivelmente 20% de toda a despesa pública, ou seja, estamos a falar de 20 mil milhões de euros ano, que realmente é uma brutalidade e que pode fazer toda a diferença realmente, para ajudar as famílias e as empresas portuguesas. Depois temos um problema, digamos que temos de ter uma postura menos submissa relativamente a Bruxelas. Eu acho que o Governo, nós temos que conseguir baixar impostos. Nós temos esse obstáculo realmente que nos impede de baixar impostos, mas temos que negociar, temos que ser mais fortes junto de Bruxelas, perceber que a receita, normalmente Bruxelas tem tentado fazer, digamos, ou trazer diretivas no sentido de harmonizar, digamos, as políticas fiscais em todos os países, mas o problema é que a Europa tem assimetrias, ou a União Europeia tem assimetrias muito grandes em termos de país, e, portanto, muitas vezes o modelo que pode funcionar para a Itália ou para a França ou para a Alemanha pode não funcionar para Portugal, para a Grécia e para outros países, que são, digamos, menos possuentes economicamente. E, portanto, é importante nós termos uma posição mais firme, nós estamos muito subjugados relativamente a Bruxelas e, portanto, acho que era importante o nosso Primeiro-Ministro ter uma posição muito mais firme do que é que tem
e realmente nos tem trazido alguns dissabores e pronto, mas era importante que isso acontecesse. Nós temos uma economia que é constituída essencialmente por nano, micro, pequenas e médias empresas. Aliás, esse tipo de empresas constitui essencialmente 98% do tecido empresarial português e, portanto, obviamente não tem nada a ver com os colossos industriais que existem em grandes países como a França, como a Alemanha ou até como os Países Baixos. E, portanto, era importante realmente Portugal negociar um regime extraordinário de limite de dívida pública, porque, conforme já disse, não é possível darmos uma receita geral para todos os países. Portanto, eu acho que, efetivamente, conforme também já tinha, nós estamos muito subjugados também aos programas de apoio dos fundos comunitários, entre PT 2020, PT 2030 e PRR. Temos sensivelmente 50 mil milhões de euros para gastar, nós temos taxas de execução baixíssimas e realmente isso é uma preocupação que nos assiste e que tem assistido o Governo, mas que o Governo também não tem conseguido dar, digamos, solução ao mesmo. O que é preocupante, porque os fundos que não forem gastos até 2026 terão que ser devolvidos e, obviamente, que é uma perda de oportunidade que teremos para o futuro. Também acho, sinceramente, que face à disponibilidade de fundos, podíamos ter um crescimento económico muito maior que aquele que nós temos atualmente. E, por último, passamos ao quarto ponto. O quarto ponto é alterar completamente as nossas políticas públicas. Nós, neste momento, Portugal tem centrado muitas políticas públicas em medidas assistencialistas, ou seja, o Governo tem-se fartado de apresentar pacotes e mais pacotes, suportados sobretudo em medidas de efeito lento e medíocre e em cheques avulsos. E recusa-se terminantemente a adotar medidas estruturais para fazer crescer os salários e aumentar os rendimentos. Portanto, basicamente aquilo que acontece é que neste momento não existe um planeamento fiscal a médio e longo prazo, ou melhor, não é um planeamento fiscal, perdão, um planeamento governativo a médio e longo prazo, e o Governo tem navegado um pouco à vista. Mesmo o próprio Sr. Ministro das Finanças, o Dr. Fernando Medina, numa das últimas audições que tivemos, realmente assumiu essa situação, que efetivamente não existe um planeamento a médio e longo prazo. Pronto, no fundo ele justificou que o cenário macroeconómico ainda é pouco previsível. Eu acho sinceramente que eles estão mais focados em realmente resolver as crises governativas e políticas que têm no seio do Partido Socialista e no seio governativo propriamente em resolver as questões económicas e fiscais do país. Nós neste momento estamos com uma pobreza crescente, temos um pesado sistema fiscal e uma completa ausência de políticas de médio e longo prazo focadas no crescimento económico e na sustentabilidade da segurança social. Para terminar, já vou terminar mais 5 minutos. Mais 2 minutos. 2 minutos. O número de pessoas pobres no limiar da pobreza ou em risco de pobreza ultrapassa neste momento os 4 milhões, quase metade da população portuguesa, sendo que cerca de 20% das pessoas que se encontram nesta situação trabalha. Ou seja, aquilo que estamos a dizer é que quem trabalha, muitas pessoas que trabalham, não conseguem passar o limiar da pobreza, o que é realmente de veras preocupante, e só o conseguem muitas vezes à custa de subsídios. Portanto, ao contrário do que possa ser mais óbvio, nós consideramos que para reduzirmos o número de pobres não é manter o foco nas medidas assistencialistas, mas efetivamente apostar na adoção de medidas de apoio ao crescimento económico e de criação de riqueza, porque só podemos redistribuir a riqueza se a gerarmos. E se conseguirmos garantir melhores salários, se dermos melhores condições às empresas para se tornarem mais produtivas, mais competitivas, só assim é que elas poderão pagar melhor também aos seus trabalhadores. Para terminar, pronto. Paralelamente, também era importante fazer um esforço ao nível da intervenção e reprogramar fiscalmente os impostos diretos, nomeadamente o IVA. Isso também já foi proposto pelo Partido Chega, por nós, nomeadamente reduzirmos as diversas taxas de IVA, que era a taxa normal passar de 23% para 21%, e passar as taxas intermédias, chamadas parking rates, de 13% para 12%, que é o mínimo previsível digamos, o mínimo permitido pela União Europeia, e a taxa de IVA reduzida, passando também de 6% para 5%. Eu teria mais algumas coisas a dizer, mas pronto, compreendo perfeitamente a situação do tempo. Muito obrigado a todos.